no Salmo 9. Nós estamos nessa caminhada dos tesouros de Davi. Tesouros de Davi. São salmos que foram feitos por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. E nós já chegamos aqui no Salmo 9. Maravilhoso salmo, que tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. E nós vamos lê-lo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos ficar aqui um pouco mais tempo. Como eu vou entrar de férias, eu posso gastar aqui até meia-noite, tá bom? As férias começam meia-noite, então a gente pode ir. Brincadeira, irmão. Salmo 9. Ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ó teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Veja que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça-se conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Ó Deus, tua palavra foi lida, o Salmo 9, Salmo de Davi. Clamamos a tua presença, clamamos que o Espírito Santo use o teu servo para trazer a tua palavra aos nossos corações. Clamamos para que o Senhor abra os nossos ouvidos e a nossa mente, nos dê entendimento para receber a tua palavra, ser edificado por ela, e para que o teu povo glorifique o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. O título desse salmo, na tradução ARA, nós lemos aqui, ele informa que é um salmo que usa a melodia, uma certa melodia. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Assim diz o título desse salmo. Uma música pode ser usada de diversas formas. Quando uma música tem, talvez, no título dela, a morte, a gente deve pensar, então, essa música é uma música mais triste, mais difícil, mais melancólica, não é? Mas não parece ser o caso dessa canção. No aramaico, o significado literal é assim: concernente à morte do campeão que saiu entre os acampamentos. E conhecendo a história de Davi, pode-se pensar que esse salmo teve alguns eventos na vida dele, e um que nos lembra é Golias, é a destruição de Golias. De qualquer forma, parece ser essa melodia uma melodia que mostra a vitória de um campeão. E os primeiros versículos nos mostram isso, nos indicam. As primeiras frases
nos mostram que é música de louvor a Deus. Nos salmos anteriores, Davi coloca muito contraste entre o justo e o ímpio. Nós temos visto isso. Em alguns salmos, como o Salmo 3, ele expressa exatamente a circunstância em que ele vivia. Nos Salmos 4 e 5, ele não coloca o momento exato, mas ele também indica essa postura do ímpio contra Deus e também contra o salmista. E no Salmo 6, Davi clama ao Senhor, que atende por sua misericórdia, porque o salmista Davi também sabia que ele era pecador. Ele clama pela misericórdia de Deus. No Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que defenda a sua causa, como num julgamento, e nós vimos isso de uma forma muito bela. Apesar de não parecer uma linguagem processual, aquele salmo mostrava partes de um processo. No Salmo 8, ele traz um cântico alegre, um cântico de exaltação, porque Deus deu um serviço grandioso ao salmista. Agora, no Salmo 9, o salmista rende graças ao Senhor eterno. Veja, nós lemos que o Salmo disse assim, eu te louvarei, Senhor. Nós cantamos, inclusive, essa canção, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o meu coração, anunciarei as suas maravilhas, as suas obras, os seus feitos, as suas realizações. E por tua causa me alegrarei, por causa do Senhor eu celebrarei, por causa do Senhor eu cantarei louvores ao teu nome, ao Deus eterno, ao Deus altíssimo. Por quê? Porque os meus inimigos recuaram, tropeçaram, fugiram da sua presença. O Senhor julgou minha causa, o meu direito, no teu trono, no teu justo trono. O Senhor repreendeu as nações, destruiu os ímpios, apagou o nome dos ímpios, diz assim o salmista. O inimigo está acabado, destruído, arruinado para sempre. O Senhor arrasou as cidades dele, dos inimigos, até caírem em esquecimento. Os nomes foram esquecidos completamente. O Senhor, porém, reina para sempre. Reina eternamente. É o Deus eterno. Ele está firme no seu trono. E ele julga com justiça. Ele governa de forma correta, com retidão. Além disso, o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempo de aflição. E aquele que conhece o Senhor, confia nele. Somente o que conhece o Senhor, porque sabe que Deus nunca abandona os seus escolhidos. Cantem louvores, então, ao Senhor. O Senhor que reina em Sião, anuncie as suas obras, fale, proclame essas obras. Porque Ele que vinga do sangue derramado, nunca vai se esquecer dos aflitos. Ele nunca se esquecerá do clamor daqueles que o buscam. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam. Livra-me da morte, Senhor. Salva-me. Salva-me para que eu te louve. Te louve nas portas de Jerusalém, nas portas do templo, alegremente. As nações caíram na cova, na própria cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no próprio laço que armaram. O Senhor é conhecido por sua justiça, Senhor. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas, mas o Senhor é justo. Os perversos vão descer à sepultura. De fato, o destino deles e das nações ímpias é o inferno. De todos aqueles que se esquecem de Deus, esse é o destino. O necessitado, porém, nunca será esquecido. A esperança dele é no Senhor, e ela não será frustrada. Levanta-te, Senhor, não permitas que os simples mortais desafiem o Senhor. O Senhor é que julga as nações. O Senhor faz tremer de medo, faça tremer de medo aqueles que se levantam contra o Senhor, e que eles saibam que eles não passam de mortais. Belo salmo, não é? Tanta coisa para nós aprendermos aqui, até meia-noite vai dar tempo. O salmo, meus irmãos, versículo 1 e 2, leia comigo. Louvar-te-ei, Senhor. Leia comigo. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Meus irmãos, aqui é a proposição do salmo. O justo rende graças ao Deus eterno. Essa é a proposição. O justo rende graças ao Deus eterno. E por quê?
Quais são os motivos? O que leva os justos a fazerem isso? Primeiro motivo, rende graças pelo que o Senhor fez e faz ao inimigo. Vamos ler o versículo 3 e 4 juntos. Leia comigo. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julgas retamente. Então veja que ele rende graças pelo que o Senhor faz ao inimigo. E tem muitas coisas aqui. Esse que nós lemos é uma parte dela, que mostra que o Senhor faz retroceder os inimigos. Os inimigos se levantam, mas eles, quando encaram o Senhor, o que acontece? Volta para trás. Fogem. Eles não conseguem avançar mais. Eles correm, porém, para trás. Retornam, ficam perturbados e tropeçam nas suas dificuldades. E o salmista diz que o Senhor faz isso com a sua própria presença, não é? Só da presença do Senhor do lado dos justos, os ímpios, o inimigo foge. Meus irmãos, o Senhor faz-se presente com o salmista, fez-se presente com o salmista e faz presente com o justo, com o crente. O texto diz que os inimigos recuam da presença do Senhor. Ainda o Senhor estando junto à igreja, os inimigos recuam. A gente pode lembrar, podemos ilustrar aqui com a própria vitória de Davi sobre Golias. Ele estava escarnecendo do povo, e Davi fala, quem é você para escarnecer do povo de Deus? Imagina a cena, né? Davi, não sei, parece que não era tão alto assim. Não vou dizer que era baixinho, mas era mediano, talvez. E Golias tinha, sei lá, quase 3 metros. Grande, todo com armadura. E todo mundo com medo de Golias. Chega aquele baixinho lá, vou enfrentar esse Golias. Quem? E ele enfrenta, meus irmãos, mas ele não enfrenta com a força dele. Ele até fala assim, não, eu já matei um urso, já matei um leão, com as minhas mãos mesmo, eu peguei isso aí, vou pegar também. Mas ele fala assim, não por causa de mim, por causa do Senhor, porque ele está afrontando o povo de Deus. E eles tentam colocar armadura nele, não é? Ele fica todo desengonçado. Fala, tira isso daqui, eu não consigo nunca... Não funciona isso para mim, me dá. Deixa eu pegou as pedras, pegou a funda dele, pegou as pedras, 5 pedras, e lançou uma pedra, não é isso? E acertou exatamente onde precisava, no local certo onde precisava. Meus irmãos, por que isso? Porque ele era bom? A mira dele era boa? O Senhor estava com ele. Ele falou isso antes. Não afronte o povo de Deus. O inimigo foge, então. Assim que cai Golias, o que os filisteus fizeram? Todo mundo saiu louco. Esse menininho aí pegou o nosso gigante, saiu correndo, tropeçam. O inimigo foge, o ímpio foge da presença do Senhor. Ele sabe que ele não pode ficar na presença de Deus, porque na presença do Senhor ele vai ser julgado no último dia. E aí não vai ter como fugir mais, não vai ter como escapar mais, porque no último dia Deus vai pegar, o salmista disse isso, vai pegar os ímpios, vai pegar as nações perversas e vai colocar diante dele. E Salmo 19 diz assim, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Então, se aqui eles fugiram da presença de Deus com medo, daqui a pouco na frente, não tem como fugir mais da presença de Deus, e eles serão julgados pelo Senhor. O Senhor destruirá as nações ímpias. Vai apagar o nome eternamente, completamente. Assim como fez na história, tem alguns vislumbres na história. E um deles é Sodoma e Gomorra, aquela cidade que se levantava com todos os pecados que eram contra a palavra de Deus. E Deus destruiu completamente aquela cidade. Versículos 5 e 6 diz assim, repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Então o nome vai ser apagado completamente, para sempre. Versículo 6, quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Então a gente percebe claramente o Salmo mostrando assim, Deus é eterno, os demais perecerão eternamente, os que não estão em Cristo.
Arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. E é interessante que o Senhor coloca as próprias armadilhas feitas pelos ímpios para destruí-los. Olha o versículo 16, leia comigo, 16. 9:16, é isso mesmo? Afundam-se as nações, talvez eu pus o número errado aqui, afundam-se as nações na cova que fizeram, 15, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias. Então eles vão lá, fazem uma cova, para que o justo caia. E quem que cai na cova? O próprio ímpio, o próprio que fez, as próprias nações que fizeram, caem lá naquela cova. Aí eles vão lá e fazem aquele laço, escondem um laço, né? Aqui são armas e são estratégias do passado, né? Daquela época. Então pegam um laço e vão prender o pé de quem passar ali, pegar, né? Mas quem que passa ali e o laço pega o pé? O próprio ímpio. Ele mesmo colocou. Ah, meus irmãos, porque é o Senhor que está dirigindo. E veja mais, versículo 20, olha o que diz o versículo 20. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Veja quantas coisas o Senhor faz com os ímpios. Ele vai colocar um medo no coração. Sabe quando você está com aquele medo assim que não tem como fugir daquilo, que te atormenta? É isso que Deus vai colocar no ímpio. Eles vão tremer pela própria situação deles, que são mortais. Não viverão eternamente. E mais, o Senhor dará um fim definitivo em todo o mal. Leia comigo o versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Que terrível, meus irmãos. Aqueles que se esquecem de Deus. O Adam Clarke comenta aqui que a palavra hebraica aqui utilizada significa de ponta cabeça para o inferno. Essa é a literalidade aqui desse texto. Se for bem literal, é isso que está aqui. Que o perverso será lançado de ponta cabeça para o inferno. Em descida para o inferno. Enfático esse original. Isso ocorrerá com todo, olha só, meus irmãos, vamos ler comigo, porque é importante isso. Os perversos serão lançados no inferno. E que mais? Todas as nações que se esquecem de Deus. Spurgeon comenta aqui que o esquecimento parece um pecado pequeno. Ele fala, parece. Mas o esquecimento provoca a ira eterna de Deus contra o homem. Terrível. Aquele que se esquece de Deus, que foge de Deus, que não quer o Senhor, vai ser lançado de ponta cabeça para o inferno. Meus irmãos, hoje o Senhor continua agindo contra o inimigo. Muitas vezes o julgamento do Senhor vem nesse mundo mesmo. Muitos sofrem consequências terríveis dos seus atos impiedosos aqui nessa terra. Além disso, o Senhor vai fazer um julgamento definitivo, final, cabal no último dia. E ali não haverá mais chance. A chance é hoje. Olha que Spurgeon comenta aqui, interessante. Ele fala assim, ó. Os perseguidores e opressores são arruinados muitas vezes pelos seus próprios projetos maldosos. Ele está falando daquilo que o ímpio levanta e que volta contra si mesmo, né? Os bêbados se matam. Os esbanjadores se empobrecem. Os briguentos são envolvidos em custos ruinosos. Os depravados são devorados por doenças cruéis. Os invejosos comem o próprio coração. Os blasfemadores amaldiçoam a própria alma. Assim os homens leem o próprio pecado no castigo que recebem. Semearam a semente do pecado, colhem o fruto maduro da condenação naturalmente. Que terrível. Que terrível. O crente
por outro lado, rende graças a Deus, porque o Senhor está mostrando que vai destruir o inimigo completamente. Completamente. O maior inimigo da nossa alma, Satanás, foi destruído naquela cruz por Cristo. E vai ser destruído no último dia completamente. O outro maior inimigo da nossa alma, o próprio pecado que está em nós, foi destruído naquela cruz. E o Senhor, no último dia, vai destruí-lo completamente. Na nova terra, novo céu, não tem pecado. Em segundo lugar, meus irmãos, rende graças pelo Senhor, pelo que Ele faz ao justo. Se a gente rende graças ao Senhor pelo que Ele fez ao inimigo, agora é o que Ele faz ao justo. O Senhor jamais, jamais abandona os que confiam nele. Versículo 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, o que Ele faz? Não desampara os que te buscam. Aqueles que buscam o Senhor têm amparo, têm segurança, têm cuidado, têm refúgio. Não é assim, às vezes você está com uma situação e tal, aí você vai procurar alguém onde você se sente ali protegido, guardado. Talvez um filho vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, porque os pais demonstram cuidado. Aqui o Senhor demonstra cuidado para com os seus. Eles nunca serão esquecidos. Os justos serão lembrados pelo juiz de toda a terra. E veja, versículo 12 diz assim: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Mais uma vez, o Senhor não esquece do clamor dos aflitos. Aquele que clama ao Senhor achará a guarida, achará a resposta. Por mais que essa resposta talvez demore, na nossa concepção, no nosso ver, no nosso entendimento. Porque aqui o texto dizendo, pois aquele que requer o sangue, ele está dizendo, então, aqueles que já derramaram, já tiveram sangue derramado, ou seja, já teve sangue derramado, talvez já tenha morrido também, não é? A gente pode lembrar dos mártires, aquelas pessoas que se entregaram para o Evangelho e morreram por causa disso. Mas o texto fala, o Senhor não se esquece do clamor do aflito. Quer dizer que o Senhor, no dia final, vai dar a vitória para ele, meus irmãos. Além disso, os aflitos têm os seus clamores, então, ouvidos por Deus. Ele não será esquecido. Versículo 18, olha só o necessitado. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. Deus não perde a memória. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O Senhor está atento, Ele está conduzindo, Ele está agindo, meus irmãos. É que o nosso lapso de tempo, né, a nossa percepção do tempo é pequena mesmo, porque a gente vive pouco tempo aqui. E às vezes a gente quer as coisas para agora, não é? Eu quero é hoje, é Deus, é agora. Não deixa nem eu sair, descer aqui já quero receber a bênção. Não é? A gente vai lá no nosso celular hoje, né, tudo tão rápido. Você vai lá, tum, já viu rapidinho. Chegou a mensagem, WhatsApp, tum, é rápido. Se um vídeo travar um pouquinho ali, você já é ruim, já, não é? A internet aqui está fraca. Nós queremos tudo para hoje. Contudo, Deus tem um tempo certo, Ele age no momento adequado. Deus, no seu tempo, atende ao aflito. Veja o versículo 13. Ele fala assim, compadece de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Então, veja a ação de Deus. Deus está presente, por mais que tenha um sofrimento ali, Deus está presente. O salmista clama pela misericórdia do Senhor, mas ele diz ao Senhor, é que me levanta da porta da morte. Eu posso chegar ali bem próximo da morte. Os inimigos estão me pisoteando, estão me destruindo, trazendo sofrimento, mas o Senhor me levanta. Hoje o Senhor está do teu lado, irmão. Hoje o Senhor está do meu lado, está do nosso lado, está do lado do crente. O crente confia no Senhor. O Senhor nos levará até a vitória final. Ela chegará com certeza.
Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que bênção o Senhor conduzindo a nossa vida, o crente que conhece o seu Deus, que conhece, como diz aqui o texto, e conhecer a Deus, por conhecer a Deus, ele guarda a palavra do Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Estude a palavra do Senhor, guarde os seus mandamentos. O Senhor nos revela através da sua palavra, da sua santa palavra. 1 de João 2,3 diz assim, ora, sabemos que temos conhecido, qual que é o sinal? Por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Porque uma vez que conhecemos o Senhor, estudamos a palavra e nos deliciamos com a graça do Senhor, com o poder do Senhor, com o que Ele tem feito por nós, com a misericórdia que nos alcançou, nós começamos a guardar os mandamentos dele. Nós queremos guardar algum mandamento dele, porque nós entendemos que isso é vida. Isso é vida. A palavra do Senhor é vida. As outras coisas perecem, mudam. Um dia desse, a Júlia estava falando com os adolescentes ali, trazendo uma palavra para eles, falando sobre, por exemplo, a ciência. Quantas vezes a ciência mudou de caminho? Agora é assim, não, agora é assado. Eu estava brincando com ela, ela me mostrou a imagem de um átomo lá, deixa eu ver. Não, mas não é isso que eu aprendi, não. Não, já mudou, né? Assim, mas não. Mas já mudou? Já. Então, para que eu estudei não sei quantos anos esse negócio aí, ciência? Mas mudou. E ela falando com os adolescentes, você pode estudar tudo que você quiser, mas uma coisa que você vai estudar que não vai mudar é a palavra de Deus. Essa não muda. Veja, o crente pode estar perto da morte, mas o salmista diz que o Senhor está com ele. O Senhor vai tirá-lo da morte, se necessário. Não foi assim com Jesus Cristo? Jesus Cristo foi até a sepultura, na verdade, mas não ficou lá. Glória a Deus. Ele não ficou lá, ele ressuscitou. Nós vimos de manhã. 1 Coríntios 15, 54, diz, e quanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Jesus Cristo venceu. E como Cristo ressuscitou, também os crentes ressuscitarão e terão seus corpos glorificados. Aleluia. Não terá mais dor, mais doença, mais nada neste mundo. Teremos um corpo glorificado, ao exemplo do corpo de Cristo, eternamente. Por isso o crente louva o Senhor pelo que Ele faz ao justo. Em terceiro lugar, meus irmãos, o justo rende graças pelo que o Senhor é. Vamos dizer isso? O justo rende graças pelo que o Senhor é. Versículo 7 até o versículo 9. Vamos ler juntos. Diz assim, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Então a gente vê aqui alguns atributos aí de Deus colocados. Fala que Deus é o Deus eterno, o Senhor, Deus eterno. Permanece para sempre no seu trono e tudo o que Ele faz na glória dEle é eterno. As nações se levantam contra o Senhor, ou se levantam para se engrandecer neste mundo, buscam poder, não é assim? A gente vê isso nos nossos dias e vê isso na história, e também na Bíblia. Os homens se juntaram para construir uma torre, para engrandecer o próprio nome. É assim. E a gente pode olhar, pega aí as notícias, você vai ver que não mudou.
O homem continua se levantando, querendo se engrandecer, querendo poder. Os reinos se formam para exercer domínio sobre os povos. Pode olhar, olha a história e olha o que acontece nos nossos dias. Contudo, meus irmãos, todos eles caem. Todos eles caem. Veja o Império Egípcio, caiu. Veja a Babilônia, o que aconteceu? Caiu. O Império Persa, nós vimos aqui em Esther, o que aconteceu? Caiu. O Império Romano, um dos mais conhecidos, o que aconteceu com ele? Caiu. E assim será com todos os reinos do mundo, mas o reino de Deus é para todos sempre. Glória a Deus. O Senhor também, o texto também diz que o Senhor é justo. O texto diz que o seu julgamento é reto, é perfeito. Os juízes da terra podem julgar de forma equivocada, de forma parcial, mas apenas o Senhor é justo no seu julgamento. É correto na sua administração. O texto diz que ele administra os povos com retidão. Não há nada de errado na administração divina. Pelo contrário, ele domina tudo e todos de forma reta, pelos seus mandamentos perfeitos e eternos. O Senhor é justo. O texto diz também que o Senhor é o alto refúgio, é aquele que protege, é o protetor. Ele protege os necessitados, como se fosse um refúgio alto, uma torre muito alta, onde nenhum inimigo pode alcançar. Os que estão com o Senhor são protegidos, são guardados debaixo das suas asas. Ninguém pode tocar, o inimigo não pode tocar. Esse Deus que o salmista louva e exalta é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou em nada. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Ele é refúgio para os que vivem perseguidos pelo sistema mundano. Ele é o justo juiz que enviou o seu filho para sofrer no lugar dos pecadores. Ele é justo. O homem tinha que pagar. Jesus pagou. Morreu na cruz. Pagou o que era devido. Então, os que estão em Cristo são justificados. São justificados, são justos. Por quê? Porque estão em Cristo na obra redentora do Senhor Jesus. Então, a maior proteção aqui para o crente é essa. É nos livrar da maldição eterna. Por quê? Porque éramos inimigos de Deus. Imagina, talvez você tenha vários inimigos. Ou alguns outros, poucos, não é? Mas imagina se você for inimigo de Deus. E aí? O que vai acontecer? Quem vai te proteger? Mas éramos inimigos de Deus, contudo, o sacrifício de Cristo, a obra do Senhor Jesus, nos possibilitou ter paz com Deus. Nós temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Porque Jesus recebeu a punição pelos pecados na cruz e assim o crente é sarado, é justificado, é protegido. John Trapp diz assim: ele reserva comumente as mãos para o levantamento dos mortos e salva os que já estavam falando em sepultura. Aquele que já estava morrendo, o Senhor vai lá, de fato que já estava morto, pois Paulo diz que a gente estava morto nos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Aleluia, aleluia. Esse é o plano eterno de Deus, do Deus eterno. Todos os que estão em Cristo terão vida eterna e conhecerão o Senhor mais e mais e mais. Então nós rendemos graça pelo que o Senhor é, justo juiz, alto refúgio, é o Deus eterno. Concluindo, meus irmãos, os crentes dão graças a Deus, porque Ele destrói o inimigo eternamente, porque Ele salvará o crente eternamente, porque Ele é refúgio e justo juiz eternamente. Então, como viveremos? Viveremos em louvores de todo o coração. Versículo 11 diz assim, leia comigo: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos.
Então o salmista convoca o povo de Deus a cantar louvores a Ele. Não em parte, mas com todo o coração, com todo o ser, com tudo que nós temos, com tudo que sou, como cantamos aqui, escolha correta, né? Louvar ao Senhor com tudo que nós somos dele. A obra de Cristo na cruz, meus irmãos, destruiu os nossos maiores inimigos, destruiu Satanás, destruiu o pecado, destruiu a morte. Meus irmãos, destruiu todo o sistema mundano. Jesus é que dá vida, essa redenção é que nos dá vida. Veja o que Spurgeon fala, ele diz assim: se considerarmos a nossa própria pecaminosidade e a insignificância que somos, perceberemos que todo o trabalho de preservação, de perdão, de conversão, de libertação, de santificação, de glorificação, todo esse trabalho que o Senhor fez por nós, ou em nós, é uma obra maravilhosa. É por isso que nós cantamos, rendemos graças ao Senhor, cantamos a Ele alegremente, com todo o nosso ser. Spurgeon diz mais, ele diz: é nosso dever louvar ao Senhor, é nosso dever, façamos-lo como um privilégio. Observe que o louvor de Davi é dado inteiramente ao Senhor. O louvor do crente também tem que ser dado somente ao Senhor. Podemos louvar outras coisas, não? É ao Senhor. Outras pessoas, não? É ao Senhor que nós louvamos. Os louvores, os cânticos que prestamos ao Senhor são testemunhos e proclamam os feitos de Deus entre as nações. As pessoas que olham para nós falam: o que esse povo está cantando, está falando? Para quem que eles estão cantando, proclamando? O que é isso que eles estão dizendo? Nós estamos dando testemunho do Deus eterno, do que Jesus fez por nós. Versículo 14 diz assim: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Então o Senhor nos abençoa para isso, para proclamarmos louvores a Ele. Aqui as portas da filha de Sião, ou seja, as portas de Jerusalém, né? Ou seja, indo para as outras cidades. Então, onde estivermos, saindo das nossas portas de manhã, na segunda-feira, indo para outros lugares, nós louvaremos ao Senhor. Ao sairmos das portas aqui do templo, nós louvaremos ao Senhor. Proclamaremos ao Senhor dia após dia. Pois Ele é o Senhor que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, primeiro, viveremos em louvores de todo o coração. Segundo, viveremos buscando o conhecimento de Deus. Veja o versículo 10, que ele nos disse assim: em ti, Senhor, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Vamos ler isso aqui? Em ti, pois, confiam os que conhecem. Então veja. Como confiar em Deus? Como nós vamos confiar? É conhecendo. Você confia em quem você não conhece? Difícil, né? Você tem que conhecer. E parece que alguns, quando você conhece, aí que você não confia mesmo, né? Mas é diferente aqui com o Senhor. Quanto mais conhece, mais confia. Glória a Deus. Viveremos então buscando o conhecimento de Deus. Como conhecer a Deus? Estudando a sua palavra. Faça isso continuamente. Faça isso aqui na igreja. Faça isso em comunhão com os irmãos. No culto, na EBD, no estudo bíblico. Faça isso em casa, estudando a palavra de Deus com a sua família. Faça isso sozinho, em devocional com o Senhor. Thomas Watson comenta que a fé é uma graça inteligente. Há conhecimento sem fé, mas não há fé sem conhecimento. Isso se chama fé vigorosa, de agudo discernimento. O conhecimento tem de levar antes a tocha da fé. Como nós lemos ali, porque eu sei em quem tenho crido. Então nós cremos, nós temos fé por causa do conhecimento. O conhecimento nos traz a fé. E a palavra do Senhor que realmente nos traz a fé. E João ainda diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nosso Deus.
Em terceiro lugar, meus irmãos, viveremos clamando ao Senhor. As orações são a nossa arma contra os inimigos. E várias vezes aqui o salmista, mesmo no salmo de ações de graças, ele pede a Deus. E nós pedimos também ao único que pode mudar a nossa vida radicalmente, que pode nos tirar de uma destruição, de um cenário terrível. Só o Senhor pode fazer isso. Ele pode nos atender. Só Ele que faz justiça correta. Só Ele que salva a nossa vida. Não tem outro a salvar a nossa vida. Não tem outro. Crisóstomo comenta assim: a oração é o porto para os náufragos, a âncora para quem está afundando nas ondas, o bastão para os que têm membros cambaleantes, a mina de ouro para os pobres, o remédio para as doenças e o guardião da saúde. A oração garante ao mesmo tempo a continuação das bênçãos e dissipa as nuvens da calamidade. Oremos, clamemos ao Senhor. Não tem outra saída. Porque se o Senhor se virar e não olhar mais para nós, o que vai acontecer com este mundo? Todos nós pereceremos de uma só vez. Oremos, busquemos o Senhor da nossa salvação. Somente Ele pode nos livrar. E somente Ele pode não nos destruir junto com as nações ímpias, como diz aqui o Salmo. Portanto, clamemos ao Senhor, aprendamos mais a sua palavra, louvemos a Deus durante todos os dias da nossa vida, pois a morte de Cristo nos deu vida. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos no último dia. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Você que quer mudar de vida, fique em pé neste momento. Você que quer conhecer mais a Deus, fique em pé neste momento. Você que quer